Olá pessoal, nessa aula do curso Tkinter nós vamos criar uma função de insert na nossa tabela para o nosso botão novo, para poder cadastrar clientes, e também a gente vai criar uma função de select que é para alimentar a nossa lista sempre que for feita alguma alteração no nosso banco de dados. Então na aula anterior a gente fez aquelas funções para conectar, desconectar e para criar a tabela no nosso banco de dados. E agora a gente vai partir para o nosso botão novo e para nosso select da nossa lista. Vamos começar aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar uma função para o nosso botãozinho novo. Então vou criar uma função add aqui, cliente. Vou criar variáveis para as nossas entries, para poder utilizar essas variáveis no nosso insert. Self nome igual a o nome da nossa entry lá, que é self nome entry ponto get. Vamos fazer o mesmo para o telefone, para a cidade. Eu vou copiar aqui, vou lá para acelerar esse processo. Feito isso dentro da nossa função add cliente, a gente vai chamar a função conectaBD, que é para a gente poder chamar o SQLite. E agora a gente vai ficar com a nossa funçãozinha para poder executar o nosso SQL. Então, self cursor execute, nossas aspas triplas. Essas aspas triplas aqui é para a gente poder utilizar aspas dentro do nosso SQL caso seja necessário. Aqui insert into clientes, que é o nome da nossa tabela dentro do nosso banco de dados. Coluna nome cliente, telefone e cidade. Vocês podem ver que aqui não está a primeira coluna, que é do código. Como ela é uma primary key, ele vai alimentar automaticamente por ordem crescente sempre o código dessa coluna. Vou botar aqui o values, então são os valores, aí entre parênteses vou botar aqui um pontinho de interrogação, vírgula, para cada coluna que precisa ser alimentada. Depois das aspas triplas a gente vai botar uma vírgula aqui e vai chamar aquelas variáveis que a gente criou na ordem que ele vai alimentar a tabela. Feito isso, vou dar o commit e vou desconectar.
Não vou testar ainda essa função, porque eu quero fazer a nossa função de select, e daí a gente vai conseguir visualizar na hora de utilizar o sisteminha se foi acrescentado ou não o cliente, porque daí vai aparecer na nossa lista. Então vamos dar uma segurada aqui e vamos criar a função do nosso select. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o nome da nossa lista lá, que é lista cli, botar um ponto delete. Agora a nossa lista não tem nada porque o nosso banco de dados está vazio, mas sempre que ele chamar essa função ele vai limpar o que ele já tem na lista. Então eu vou dar esse self listacli.delete, entre parênteses aqui, vou colocar aqui o asterisco e vou chamar ele de novo. É um pouco estranho, mas é assim mesmo. Tá aqui um botão get children. E vamos chamar a nossa função para conectar o banco. Vou criar uma variável aqui interna para nossa função e chamar nosso self cursor execute. Aspas triplas e vamos criar o nosso select. Aqui sim a gente vai chamar o código, como é um select e a nossa lista possui a coluna do código, a gente quer que ele apareça. From clientes, vou dar um order by aqui. Para que serve esse order by? Esse order by aqui, então vou pegar aqui a coluna nome cliente, ele vai chamar por ordem que estiver dentro dessa coluna ordem cliente, daí eu vou botar aqui um ASCII, ele vai chamar em ordem alfabética, no caso, que é ascendente. Se eu botasse um desk aqui, ele chamaria de trás para frente. Então, vou botar um ASCII. Então ele vai classificar essa lista com base na coluna nome cliente em ordem alfabética. Então, ponto e vírgula aqui, espaço. Agora vocês vão ver porque eu botei essa variável lista ali para poder fazer o nosso select. Que eu vou fazer um for aqui para pegar a informação, né, que eu vou criar aqui for in lista, e daí vou chamar a nossa lista cli aqui, vou dar um insert. Então o cuidado que a gente tem que ter sempre quando a gente for fazer esse select aqui da nossa tree view é que a gente tem que colocar exatamente o número de colunas que tem já na tree view, senão ele vai dar um erro. Então como a gente tem lá 4 colunas, então a gente tem que gerar um select que tenha 4 colunas para a gente chamar essa variável lista aqui e pegar a informação e ele jogar corretamente dentro da nossa tree view os dados. Feito isso, eu vou desconectar, vou chamar ali o nosso self desconecta. Agora sim, com base nisso, eu vou voltar lá para a minha função que eu criei de adicionar cliente e vou chamar essa função que eu acabei de criar do select. Então o que ele vai fazer? Depois que eu adicionar o cliente, ele vai
limpar a lista da forma que ela estiver e vai fazer o select novamente, né? Sempre que eu adicionar um cliente, ele vai atualizar a nossa lista. E vou chamar aquela função que a gente criou nas primeiras aulas, que é o limpa tela, é o limpa cliente. E daí ele vai limpar também as nossas entries. O que está faltando aqui agora? Deixa eu ver. As funções estão criadas. A gente vai voltar lá na nossa classe application. No int aqui, eu vou colocar o nosso select lista também. E sempre que eu abrir o sisteminha, ele vai chamar para atualizar a nossa lista ali com base nos clientes que a gente tiver cadastrado no banco de dados. E lá nos nossos widgets eu vou procurar o botão de adicionar aqui e vou inserir o comando de adicionar. Vamos ver se vai funcionar aqui, se vai dar certo. Só deixa eu configurar aqui o PyCharm para a gente poder rodar o nosso arquivo. A princípio, aparentemente está funcionando. Vamos fazer um teste então. Colocar o nome, colocar aqui um telefone fictício, cidade, e vamos para o nosso botão novo. Ó, adicionou nosso primeiro cliente e limpou a tela. Então aparentemente está funcionando ok. Então nessa aula aqui a gente conseguiu fazer com sucesso a criação da nossa função para adicionar clientes e para atualizar a nossa lista. Vou até cadastrar aqui mais um cliente só para testar. Ó, funcionando certinho aqui. Então, por enquanto é isso. Até a próxima aula.